Boa tarde, queridos alunos. Boa tarde, queridas alunas. Sou Maíra Cavalcante, professora de Leitura, Interpretação e Produção Textual. E na nossa aula inicial de hoje, vamos tratar de alguns pontos relevantes que estamos vivendo no nosso contexto. Lembrando que essa disciplina é uma disciplina que ela vai ajudar vocês no desempenho da leitura, no desempenho da produção de texto, no desempenho da interpretação de texto. É uma disciplina amplamente importante para que vocês tenham conhecimento, adquiram novas experiências, adquiram novas aprendizagens diante do português. É uma área específica do português, usada para acompanhar de uma forma melhor o texto e tudo que está ao redor dele. Recriando os contextos com a pandemia. Então, estamos vivendo um momento diferente, um momento distinto, em nossas vidas. O que é que nós temos que fazer diante desse contexto? Qual é o nosso papel diante desse contexto? Como podemos usar esse contexto de uma forma que não deixamos de desempenhar nosso papel enquanto linguistas, enquanto faladores, falantes e escritores da língua portuguesa. Para demonstrar que a pandemia ela está servindo de inspiração para algumas pessoas, trago para vocês este conto. Entre amar e morrer, eu escolho sofrer. É um conto da pandemia, escrito por Sacolinha, faz parte da coleção 2020 e conta uma história de amor em plena pandemia do Covid-19. Já pensou? Vamos falar um pouco sobre isso. Um dos nomes mais ativos da literatura brasileira, surgida nas quebradas das grandes cidades, o escritor Sacolinha escreve uma história de amor em plena pandemia do Covid-19. Com urgência e linguagem calcada na realidade concreta, tendo as notícias da evolução da doença como eixo organizador da narrativa, entre amar e morrer, eu escolho sofrer, um conto da pandemia. Mescla a história particular dos personagens com o quadro maior, histórico e social que estamos vivendo. No caso, Bibiano e Malu, ambos moradores de uma das maiores favelas brasileiras e que são engolidos pelo turbilhão dramático que a desigualdade provoca quando a doença desembarca nos lugares menos assistidos pelo Estado. Então, conta a história de amor, dos personagens Bibiano e Malu diante da pandemia. Filho de um pai alcoólatra, Bibiano é um artista de grafite reconhecido em sua região. Depois de uma desilusão amorosa, precisa lidar com a precariedade do meio em que vive quando ele mesmo é contaminado pelo novo vírus. Na mesma comunidade vive Malu, jovem intelectual, negra, formada em história, uma moça aguerrida, que aos poucos demonstra, de forma enérgica, sua capacidade de liderança para lidar com a crise sanitária. O encontro dos dois se dará nas condições mais dramáticas, experimentadas por toda uma geração de brasileiros. Então, isso aí é apenas uma sinopse um resumo do que o livro, o conto, vai mostrar. E é um conto inspirado na pandemia. Então, durante a pandemia, muitas pessoas se inspiraram, muitas pessoas ficaram em casa sem fazer nada e aproveitaram esse momento para escrever, para produzir, para expressar o que estavam em seus interiores. E esse autor, ele usou de uma forma riquíssima a pandemia para produzir essa história e nos trazer alguns aprendizados. Outra história que também tem origem na pandemia é essa, a doença mascarada. Ela está disponível em áudio, um vídeo que tem no YouTube. Se vocês tiverem curiosidade em assistir, acho que é de apenas 6 minutos. Vocês podem colocar lá no YouTube a doença mascarada e vai aparecer essa foto aí, vocês vão ver, Vai contar também a história dessa doença, como foi que ela surgiu, o que é que ela está trazendo para a vida das pessoas e tudo mais. Eu espero que alguns de vocês pesquisem e se inspirem nessas histórias também.
Nossa atividade consistirá em: crie ou reescreva uma história conhecida ou leia um conto, reescrevendo o final, incluindo o contexto da pandemia. O que mudou na nossa rotina, como estamos nos dando nessa nova realidade. Use sua criatividade. Você pode ser um dos personagens e contar como está sendo para você conviver nesse contexto. Ou seja, você pode criar uma história fazendo de conta que você é um personagem e mostrando suas experiências, suas vivências durante a pandemia, ou pode mesmo pegar uma outra história que já seja conhecida e transformá-la em uma história que esteja envolvida no contexto da pandemia. Pode ser a história de Pinóquio, do Pequeno Polegar, da Bela Adormecida, da Branca de Neve. Então, usem a criatividade, saibam explorar os elementos linguísticos, reflitam sobre o momento que estamos vivendo, o que ele está representando para nós, o que é possível fazer diante dessa situação. Usem a criatividade de vocês, que eu sei que vocês têm o suficiente para isso. Certo? Qualquer dúvida, falem comigo, me procurem, não guardem dúvidas, venham ao meu privado, falem comigo, busquem eliminar essas dúvidas, porque para mim vai ser uma imensa satisfação eu poder contribuir com a aprendizagem de vocês, certo? E bons estudos, não esqueçam das recomendações sanitárias, certo? A pandemia não acabou. Usem máscara, nada de esquecer, nada de deixar a máscara abaixo do nariz. Fiquem em casa, evitem aglomerações, mantenham o distanciamento social, respeitem tudo isso, porque é cada um na sua casa fazendo o seu papel que vai fazer com que a coletividade sofra menos consequências e todos nós possamos enfrentar tudo isso e sairmos dessa situação precária, certo? Boa tarde a todos e muito obrigada.